Olá moçada, sejam bem-vindos ao Seminário de Roteiro Audiovisual. Este seminário foi desenvolvido como uma das atividades de formação da Lei de Auxílio Cultural Emergencial Aldir Blanc em Sobral e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sobral. Nos próximos 2 episódios iremos falar sobre o desenvolvimento da personagem. Neste vídeo falaremos sobre a caracterização. Um roteirista precisa ter autoridade sobre a história. Autoridade significa o conhecimento de todos os elementos que compõem a sua história. Suas escolhas precisam ser conscientes e jamais fruto do acaso. O roteirista nunca pode se encontrar em uma situação onde não saiba o próximo passo de sua história. Ele precisa ter a resposta para todas as perguntas. Essas afirmações são sobretudo verdade no desenvolvimento das personagens. Uma personagem é uma criatura, humana ou não, que catalisa o envolvimento emocional do público. É a dimensão humana da história. É através das personagens que projetamos as nossas emoções e sensações na tela. Mas é sempre importante ressaltar que a personagem não é um ser humano. Ela é uma criação ficcional, uma metáfora da experiência humana, uma representação das possibilidades de existência que pode ser criada. Por mais real que possa parecer, não existe uma pessoa sequer parecida com uma personagem na vida real. Como o cinema é capaz de criar essa ilusão? E pior, como a gente embarca? Há várias abordagens de construção da personagem. A mais conhecida delas é a abordagem biográfica. O roteirista traça uma história de vida da personagem, do começo ao fim de sua vida, ou pelo menos do começo ao fim da narrativa. Isso é importante para que o roteirista tenha uma noção precisa de quem é a personagem de sua história. Mesmo que grande parte dessa biografia seja posteriormente ignorada, pois um filme não conta a história de vida completa da personagem, ele é uma seleção de momentos-chave significativos para compreendermos o personagem. Uma boa metáfora é a do iceberg. O que aparece na superfície ou na tela é uma parcela do que está submerso, o psicológico da personagem. Tipos de personagem. Antes de falarmos sobre caracterização, temos que falar sobre os tipos de personagem que existem em uma história. A protagonista ou herói, heroína. As personagens estão a serviço da história, e todas as personagens estão a serviço de contar a história da protagonista. A protagonista é a personagem cuja história será narrada na tela. O foco narrativo se estabelece em cima de sua experiência de vida. Antagonista. É a personagem que luta contra a protagonista, seus objetivos e motivações. Ela se opõe aos seus planos. Assim como a protagonista, a antagonista tem um propósito e uma motivação que a levam a se opor ao protagonista. Pode ser um vilão clássico, cujo propósito seja apenas destruir a protagonista. Pode ser um antagonista moderno, cujas justificativas morais sejam complexas e até mesmo aceitáveis, ou a antagonista pode ser a própria protagonista, em um conflito interno exacerbado. A partir destes 2 polos, podemos classificar 2 tipos de personagens de apoio. O aliado ou apoiador, que é uma personagem que auxilia a protagonista a alcançar o seu objetivo, e o oponente, que é um personagem que apoia a antagonista em perseguir os seus objetivos. Caracterização. A caracterização é a construção das características básicas da personagem que a tornam únicas, inimitáveis. Há pelo menos 3 elementos de caracterização. O primeiro é a identidade, que são as características físicas e abstratas de enquadramento da personagem. Quais grupos sociais a personagem se encaixa? Qual a relação dela com os elementos de identidade? Nacionalidade, grupo social, trabalho, vestimentas, composição física. As características físicas, o time de futebol, a profissão, são os elementos físicos de aparência e identificação com o mundo ao seu redor. O segundo é a personalidade. São características psicológicas que mostram como a personagem pensa e se comporta no mundo. Os seus demônios íntimos e os seus objetivos. Os distúrbios que a personagem enfrenta. Como se expressa e de que forma ela se relaciona com o mundo ao redor. O autor pode optar por colocar um a serviço do outro. Por exemplo, criar uma identidade que reflita a personalidade da personagem. Entretanto, como uma maneira de gerar conflito, o autor também pode optar por criar um choque entre a identidade e a personalidade. Por exemplo, em Baby, o Porquinho Atrapalhado, um filme australiano de 1995, traz um bom exemplo de conflito entre identidade e personalidade. O último elemento da caracterização é o caráter, os valores que a personagem cultiva, o que ela considera mais importante, o que ela considera inaceitável.
Em quais situações ela é capaz de trair os seus próprios princípios? Quais os limites morais da personagem? O caráter não se refere apenas aos valores da personagem, mas aos valores e julgamentos que o público faz das suas ações e falas. É nesse campo que o autor joga as suas fichas, pois aí reside uma fonte inesgotável de conflitos. Tomemos como exemplo Macbeth, o mais conhecido exemplo de conflito entre personalidade e moralidade. Se Macbeth fosse apenas um ambicioso, seria uma personagem rasa, incapaz de arrastar o público consigo em uma jornada de autodestruição. O que o torna o herói da história é justamente o conflito entre a sua personalidade ambiciosa e a sua moralidade que o julga o tempo todo. Construção de perfis. Perfil significa delinear, traçar uma linha entre o que é a personagem e o que não é. Um outro significado de perfil é enxergar o rosto por perspectivas diferentes. É um conceito interessante, pois você pode construir os perfis de acordo com as necessidades da sua história. A construção de um perfil é dialética, ou seja, ela se dá através de indagações e questionamentos sobre as possibilidades da protagonista e o seu mundo. O perfil psicológico. De que forma a protagonista se comporta? Ela sofre de algum transtorno? Ela tem algum trauma? Qual o seu maior desejo? Qual o seu maior temor? Perfil familiar. Quem são os pais da protagonista? Qual a sua relação com os irmãos? Tem irmãos? Foi criada pela avó? Foi abusada pelo tio na infância? O que a família pensa sobre o objetivo da personagem? Perfil profissional. Qual a profissão de sua protagonista? Como é o ambiente de trabalho da protagonista? Que tipo de relação ela mantém com os seus colegas de trabalho? Ela gosta? Perfil educacional. Qual o nível de instrução da sua protagonista? Ela tem faculdade? É PhD? Tem baixa escolaridade? É analfabeta? Sonha em entrar na faculdade? De que forma isso limita ou amplia a visão de mundo da personagem? Perfil espiritual. A protagonista tem religião? Acredita em horóscopo? Acende vela em encruzilhada? Ou medita ao nascer do sol? Perfil social. A qual comunidade a protagonista pertence? Ela é fanática por um time? Ela é policial honesta? Ela é uma professora ameaçada pelos alunos? De que forma a protagonista se relaciona com as instituições a que pertence? E em que pontos concordam? E em quais ela discorda? Estes são alguns elementos de construção da personagem. Não deixe de favoritar o vídeo, acompanhe os próximos episódios e compartilhe ao máximo. Até a próxima!